Salve, salve, meus amigos e meus irmãos. Max Freitas, tudo bem? Gente, hoje eu vou começar o vídeo de uma maneira um pouco diferente. Eu vou começar falando sobre uma passagem bíblica. Mais precisamente, Romanos 13. Lá diz que toda autoridade vem de Deus. Mas se você for à rua e perguntar a alguma pessoa qual é a maior autoridade do país, bem provável que essa pessoa te responda: é o presidente da República. Não, não é. A maior autoridade do país está acima do presidente da República e é a nossa Constituição. É dela que, acredito eu, que venha a autoridade enviada por Deus. E nessa Constituição, na nossa Constituição, diz que todo o poder emana do povo. É como se cada cidadão fosse uma lâmpada e o poder fosse a iluminação que essa lâmpada emana. O poder está conosco, o poder está no povo e a autoridade é a Constituição. Ponto. Isso não se discute. Não é porque o político A ou o político B venceu uma eleição que ele tem o poder sobre as nossas vidas. Ele apenas tem um tempo para administrar a coisa pública, mas o poder está com o povo e a autoridade está na Constituição. Ponto. É preciso ter isso em mente para não confundir, não chamar, não achar que a autoridade está em pessoas. Homens são falhos, seres humanos são falhos. E a nossa Constituição, apesar de não ser perfeita, é menos falha do que os homens. É por isso que nós precisamos nos agarrar sempre a ela. E se ela é um poder emanado de Deus, qualquer um que se afaste dela estará se afastando de Deus. Eu digo isso para que fique bem claro que qualquer luta diante da atual crise política em Miguel Pereira deve se pautar sempre na Constituição. E na Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Um não pode interferir no outro. Ponto. É a Constituição, a ordem de Deus que manda. Vocês devem estar acompanhando a crise política que está acontecendo em Miguel Pereira. O atual presidente da Câmara, vereador Domi, convocou as eleições para a mesa diretora, mas não esperava que 6 vereadores se unissem em uma chapa. Ora, são 11 vereadores. Se você tem uma chapa com 6, essa chapa já está eleita. Não precisa nem fazer eleição. Basta fazer lá um documento e os 6 assinarem. Já está resolvido. Mas quando o prefeito percebeu que iria perder essa eleição para a Câmara, emitiu um decreto. Um decreto que, na minha opinião, é um decreto imoral. Ele emitiu um decreto fechando o prédio da prefeitura para desinfecção no dia da eleição. Poderia ter sido escolhido um dia antes ou um dia depois, mas não, ele escolheu no dia convocado para a eleição. E a justificativa foi uma justificativa extremamente baixa, extremamente sórdida, porque ele utilizou essa crise que nós estamos passando, a crise do Covid, como justificativa. Ele alegou que está havendo aumento dos números de casos em Miguel Pereira. É mentira. É mentira e eu provo isso com os próprios dados que a prefeitura divulgou. A prefeitura divulgou no dia 3 de setembro, né, que nós tínhamos o número de óbitos, graças a Deus, não aumentou, com todo respeito aos que perderam seus familiares, né, nós tivemos um triste número de 74 seres humanos, pessoas, amigos mortos, falecidos, né, mas temos que comemorar que não houve aumento. Né. O número de óbitos continua o mesmo desde o dia 3 de setembro, até antes, 74 falecimentos. No dia 3 de setembro, nós tínhamos 35 pessoas em isolamento. 2 pessoas no CTI. 3 de setembro, 35 em isolamento. No dia 7 de setembro já tínhamos 17.
Esse número continuou até o dia 8 de setembro, 17 pessoas. No dia 10 de setembro, nós tínhamos uma pessoa em isolamento, 2 pessoas no CTI e mantivemos os 74 óbitos. Ou seja, não está havendo um aumento vertiginoso no número de casos de Covid. A maior parte das pessoas que estão sendo positivadas, e é um número muito baixo diante de toda a população, não está tendo necessidade de ficar em isolamento. Mas o prefeito está usando toda essa desgraça que está se abatendo no país como justificativa para agir de uma maneira completamente tirânica, ditatorial. Essa semana, ele já emitiu mais um decreto fechando os quiosques do Lago. Os vereadores não falaram nada. Ele avançou com o abuso de autoridade. Agora fechou o próprio prédio da prefeitura para desinfecção. Justificativa. Usou toda essa pandemia, todo esse momento tão frágil que o país está passando, como justificativa para fazer prevalecer a sua vontade. Disse do avanço, mas qual avanço se os dados estão diminuindo? E são dados que a própria prefeitura publicou a contragosto, porque nós estamos pressionando para que eles sempre publiquem, para que a gente possa fazer esse controle. Ele já fechou o Lago, os quiosques do Lago, e agora fecha as dependências da Câmara. E como isso é extremamente benéfico ao atual presidente da Câmara, vereador Domi, e o vereador já fez uma portaria cancelando a eleição. Quando vai ser? Qual vai ser a data remarcada? Não colocou. Pode ser quando ele quiser, como se a cidade inteira funcionasse ao prazer deles. Não é assim que as instituições podem funcionar. Se nós queremos ter o respeito de Gramado e o desenvolvimento econômico de Gramado, nós não podemos deixar que os políticos interfiram tanto na vida da cidade. A cidade gira em torno da prefeitura. Não dá. E aí eles querem mais ainda, eles querem controlar ainda mais. É por isso que tanta gente tradicional na cidade tem fechado os seus comércios, as suas lojas, as suas empresas e demitindo todo mundo. Porque não há espaço para uma liberdade econômica. E esse prefeito que se diz bolsonarista. Eu não interpreto ele como bolsonarista. Uma pessoa que abraçou o Antony Garotinho, abraçou o Pezão, não tem como. É a mesma coisa de você almoçar com o Lula no meio-dia e jantar com o Bolsonaro à noite. Para mim isso se chama oportunismo. Mas é com vocês, é com a consciência dele. Mas por quê? Qual a importância toda da Câmara? Bom, vamos supor, estou dizendo uma questão hipotética. Vamos supor que os caminhões da prefeitura sejam usados para instalar outdoor para fazer propaganda de loja privada. Vamos supor, né? Não que isso aconteça. Se isso acontecesse, o prefeito estaria incorrendo em crime de responsabilidade. Decreto-Lei número 201, artigo 1º. Eu vou ler para vocês. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. Artigo 1º, tá? Parágrafo 2º. Utilizar-se indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, no caso caminhão, rendas ou serviços públicos. Em proveito próprio ou alheio. Claro que isso não acontece, Miguel Pereira. Se acontecesse, seria necessário uma Câmara de Vereadores funcionando dentro da lei para já colocar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Ou de investigação, para abrir uma investigação, para até mesmo abrir um processo de cassação contra o prefeito. E quem decide isso, quem decide a pauta,
é o presidente da Câmara de Vereadores. É por isso que esse cargo é tão importante. Porque se o presidente for um presidente que abaixa a cabeça sempre, ele nunca vai colocar isso em pauta. Essa é a questão. É isso que está em jogo. Ainda bem que essa questão do caminhão que eu dei, esse exemplo, não acontece em Miguel Pereira. Ainda bem que, por exemplo, Miguel Pereira não permite o uso, né, do seu espaço urbano sem uma licitação. Né, o uso, por exemplo, como estacionamento, ainda bem que isso não acontece. Porque se acontecesse, seria o caso dos vereadores abrirem sim uma CPI e abrir um processo de cassação contra o prefeito. A não ser que os vereadores fossem coniventes com o erro, coisa que eu acho que não vai acontecer em Miguel Pereira. É por isso que esse cargo é tão importante. Porque se quem estiver na presidência da Câmara for uma pessoa correta e pelo menos um pouco justa, as coisas começam a andar como devem. As coisas começam a funcionar como devem. Se nós queremos atingir o patamar de Gramado com desenvolvimento econômico sem perder a paz e a tranquilidade, como é em Gramado. Gramado tem desenvolvimento econômico e não tem violência. Então, não venham com essa história de que o asfalto vai trazer violência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito pelo contrário. O que traz a violência é a falta de infraestrutura, a falta de emprego, a falta de desenvolvimento econômico. Mas para a gente chegar ao nível de Gramado, nós precisamos ter uma liberdade. Nós não podemos permitir, empresário nenhum vai investir numa cidade que tem o costume de prefeitos intervirem no comércio. Eu espero sinceramente que a atual gestão da Câmara perca a eleição. E essa ação de protoditador do prefeito, de querer fechar o prédio, o nome disso é golpe. O nome disso é golpe. O nome disso é golpe, não há outro nome. E esse ato dele parece que não, mas só mostra o perfil dele. Só mostra o perfil pessoal dele. Uma pessoa tirana, uma pessoa que demitiu um motorista pelo simples fato de um motorista, pai de família, com uma família para sustentar, pelo simples fato desse motorista ser amigo de um dos vereadores. O bom não é o poder público forte pra caramba combater, né, atacar o motorista, não é o poder público atacar o motoboy. Atacar o mais fraco, para mim, isso, o nome disso é covardia. O bom é o poder público atacar quem é forte. É o tráfico de drogas. Entendeu? É sempre bom atacar o mais forte, não o mais fraco. O nome disso é covardia. Um pai de família perdeu o emprego porque o prefeito quis atacar um vereador. Como não tem coragem para chamar o vereador para porrada, ou seja lá o que for, processo, debate, preferiu atacar um pai de família. Ainda que os índices do Covid estejam controlados, sob controle, estejam baixos, graças a Deus, mesmo assim ele emitiu um decreto dificultando o funcionamento do lago de Javari. Hoje é o lago, ontem foi o lago, hoje é a Câmara, e amanhã vai ser o quê? Vocês vão continuar calados? Vocês vão continuar permitindo todo esse abuso? Vocês vão continuar permitindo que algumas pessoas diariamente sejam perseguidas nessa cidade? Já foi o jornaleiro, já foi o garoto do morango, já foram os motoboys, lago, agora a própria Câmara. Quem vai segurar? Mas isso tudo tem uma coisa boa. Isso tudo mostra qual é o perfil do nosso prefeito, e isso tudo acaba dificultando qualquer tentativa dele de sair da esfera de Miguel Pereira. Afinal de contas, eu duvido que o nosso estado do Rio de Janeiro vá tolerar
um tirano como vice-governador. Que Deus abençoe a todos. E como sempre, Brasil.